Lançamento do livro. Fluxo arquetípico de manifestação da consciência. A dinâmica da informação entre os arquétipos, as memórias emocionais, a psique e os estados de consciência. Resumo do livro. Depois de anos de estudo, pesquisa e escuta profunda da dor humana, trago neste livro a essência de tudo que compreendi sobre a alma, o destino e o reencontro com o divino que habita em nós. Eu não escrevi este livro por simples curiosidade acadêmica ou para contar histórias bonitas. O que trago é fruto de uma vida inteira de experiência pessoal, somada a anos atendendo pessoas, investigando profundamente seus padrões e mapeando sentimentos ligados a memórias. O livro é um relato sequencial da minha vida. Infância, vazio existencial, padrões, experiências com os arquétipos, eventos marcantes e a relação com o tarô e o mapa dos arquétipos da jornada pessoal. Ele começa pela minha história, dores, ciclos e a busca do herói, que naturalmente se conecta ao leitor, porque todos percorremos essa jornada de transformação. Escrito em linguagem clara, direta e verdadeira, une narrativa pessoal, simbolismo e experiências terapêuticas de 12 anos de pesquisa. O livro traz fundamentos dos arquétipos com aplicação prática. Não estou falando sobre arquétipos ou leis espirituais, eu vivi isso, e você vai sentir a verdade dessa experiência em cada página. A leitura proporciona clareza em vários aspectos e expansão de consciência. Os relatos são reais, com nomes fictícios para proteger identidades, mostrando como os padrões atuam profundamente e como podem ser transformados pela consciência. O texto intercala autobiografia, princípios universais e práticas terapêuticas, culminando no guia de permanência no polo positivo dos arquétipos e relatos de sessões para comprovar a eficácia do método. Aborda ainda a informação, o campo vibracional, o desdobramento do tempo e como esses conceitos se conectam à ciência e à espiritualidade. Você vai concordar comigo que isso que estou trazendo não é tarefa fácil, por isso estou pedindo ajuda. O alerta e a urgência da mudança. A pesquisa revelada no livro trata sobre a dinâmica da informação. O estudo é baseado na pesquisa do cientista David Bohm, que descobriu que a informação é o que molda que existe. É a forma, mas também a forma, pela qual tudo se manifesta. Isso que o cientista chamou de informação. É assim que ele escreve, é o arquétipo. O arquétipo está na origem de tudo, na hierarquia de tudo, e nada pode existir sem antes um arquétipo daquela coisa, objeto, característica, habilidade, animais. E esse modelo foi Deus quem emanou no início de a criação. Por isso Platão explicou como sendo as ideias primordiais. Nos arquétipos estão os valores mais elevados da alma. E eles que dão sentido e direção a tudo, porque eles formam sendo informados o tempo todo. E também são a forma pela qual tudo se manifesta. São consciências divinas. E existe uma hierarquia no universo e os arquétipos estão no topo dessa hierarquia, e organizam tudo por cada um ser regente e guardião de uma determinada esfera da informação que forma tudo. Bom, fui motivada a pesquisar tudo isso que descobri. Impulsionada a descobrir o porquê às vezes a gente manifesta coisas e dissabores que a gente não deseja, e não consegue manifestar aquilo que desejamos. Com as minhas pesquisas, eu descobri que tudo tem sua origem no campo espiritual. Sim, os arquétipos são espirituais. Em 2012 passei por um processo muito doloroso, onde fui impulsionada a encontrar algo que eu pudesse entregar como valor para as pessoas. Mas no fundo, depois eu descobri que devido à minha história, o valor que eu buscava era o meu próprio valor interno que eu não tinha. Eu sentia um vazio que não era preenchido por nada externo. Depois daquele abismo que eu estava vivendo completamente perdida, inclusive o poço que havia em casa desabou e eu literalmente vi o fundo do poço RS. Aquilo foi inacreditável. Mas diante de tanta calamidade, só pude mergulhar ainda mais no autoconhecimento, nas pesquisas científicas, e numa dessas, encontrei o mapa dos arquétipos da jornada pessoal, com a representação simbólica dos arcanos maiores do tarô, como personagens que cada um de nós vivenciamos e representamos nessa vida, e seus desencadeamentos. Apesar do preconceito que eu tinha com esse recurso milenar de autoconhecimento,
Fiquei impressionada como um sistema pode descrever a nossa vida, a ponto de saber tudo que a gente já passou e o que estamos passando, tudo que eu vivi e estava vivendo estava lá. Então, isso me motivou a continuar o estudo. Investiguei os padrões das pessoas da minha família e tudo estava lá. Os motivos que eu não entendia. Logo me tornei terapeuta e comecei atendendo minha filha, irmãs, amigas. Fui percebendo que os padrões encontrados nos mapas eram o que a pessoa estava vivendo como realidade. A jornada arquetípica estava se desenrolando como se fosse um filme. A famosa jornada do herói descoberta por Joseph Campbell e confirmada por Jung. Então, segui atendendo e pesquisando esses padrões. Fui entendendo que os padrões sempre se repetiam. Entendi também que a vida gesta a si mesma, pois quando voltava na origem do problema, a pessoa tinha feito algo no passado, seja na infância, adolescência ou muitas vezes em vidas passadas, que estava desencadeando aquela dor de agora. Mais tarde entrei em contato com a lei do desdobramento do tempo, descoberta pelo cientista francês Jean-Pierre Garnier Mallet, que está vivo e ganhou o Prêmio Nobel por descobrir o duplo. Jean-Pierre afirma que estamos vivendo o passado e que a única razão que estamos aqui é para corrigir esse passado. E se não entendermos esse mecanismo, não sabemos nem por que vivemos. Mas como corrigir, se nem ao menos sabemos da existência desse mecanismo e dessa complexidade toda? O sistema e a realidade em que vivemos não nos ensinou nada disso. Quando pergunto se a pessoa sabe que já entramos na era de Aquário, em média 1% sabe. Vamos entender o porquê o arquétipo está envolvido em tudo isso. Porque ele está na origem de tudo e já existe uma ordem que governa tudo. Cada arquétipo é guardião de uma determinada formação, termo usado pelo cientista David Bohm. Isso significa dizer que tudo já existe em uma perfeição divina dentro da grande mente de Deus. No polo positivo, manifestação elevada. O arquétipo do pai é originalmente protetor, provedor, justo. Quando está no polo negativo, autoritário, ausente, controlador, frio. Atitude, conduta para ancoragem consciente e ética. Ser referência afetiva e agir com firme com amor, coragem, acolhimento, retidão e presença. Um dos pontos principais desse mecanismo de funcionamento da realidade e da lei de causa e efeito é que quando a criança vivencia a experiência com o arquétipo do pai, que é seu primeiro modelo, referencia do yang, masculino, a figura do pai, se essa experiência for negativa. Diferente daquilo que é o polo original divino, já existe um conflito na psique da criança, entre o que é verdadeiro como lei, e o falso, o percebido pela criança. Isso se arrasta como dificuldade na vida da criança até a vida adulta. Se o pai é ausente, esse tendo a copiar seu pai. Lá no livro eu explico de forma detalhada os desencadeamentos em relação à ausência desse arquétipo, por exemplo, dificuldade cognitiva, e com a mãe são outros sintomas. Com o professor, diretor, são outros, e assim vai. Conflitos de relacionamentos ou com figuras de autoridade. Tudo tem sua origem nessas memórias dessa ou de outras vidas. Lembrando que estamos falando de um campo unificado, eu e o pai somos um e etc. Segundo o prefeito da nossa cidade, o Wellington Formiga, em uma de suas palestras, afirmou ter feito um estudo particular, onde descobriu que 35% das mães cotianas são mães solteiras. Isso tem um impacto profundo e os desencadeamentos para o indivíduo, mas também implicações para o coletivo na totalidade. Só em relação ao Yang, por exemplo, podemos citar relações afetivas instáveis, busca constante por aprovação, dificuldade em respeitar figuras de autoridade, problemas de identidade e autoestima, vulnerabilidade a vícios e comportamentos de risco, dificuldades com a expressão. Carl Gustav Jung disse que não há uma ideia ou conceito que não tenha antecedentes históricos. Esses antecedentes chegam até nós de forma inconsciente. Os arquétipos são essas estruturas vivas que manifestamos ao viver, mas também se manifestam nas lendas, mitos e experiências. Também tem um agravante, que é o tal do emaranhamento quântico e o spin da partícula, que comprovei ser verdadeiro durante as sessões de desbloqueio.
Quando uma criança é traumatizada dentro de um contexto escolar, envolvendo uma professora, a diretora ou um coleguinha, esse que sofreu o trauma guarda aquela dor e arrasta aquilo para a vida até adulto, onde terá a vida muitas vezes travada, e enquanto não vem na sessão e libera aquilo, o causador do trauma fica emaranhado com aquela criança que sofreu o trauma. Então, estamos todos sofrendo coisas dos outros e juntos nesse sofrimento. Os relatos das sessões de desbloqueios no livro comprovam como essas memórias ficam armazenadas. Sentimentos contra pessoas, lugares ou condições também ficam, porque estas se juntam e ficam gravadas, registradas no campo, na atmosfera interna da pessoa. É o campo de consciência onipotente, onipresente, onisciente. Então, os arquétipos da jornada de uma pessoa, encontrados no mapa dela, e da família, porque eu analiso os padrões da família, eles refletem ou revelam a ordem ou a desordem que a pessoa está vivenciando no agora. Tem a ver com o passado, é uma afinidade, é a hieniformação. O Jean-Pierre explica isso. Mas não é só sobre o passado dela. A questão que coloquei anteriormente, que a vida gesta a si mesma o tempo todo, é que se o vovô, o papai ou a vovó ou a mamãe fez algo que infligiu negativamente sobre a vida de algum ser, aquele registro fica plasmado, e se um não resolveu, passa pro filho, pro neto e vai assim eternamente, sem fim. Isso quer dizer que a vida gesta, mas também se autodestrói, caso não tomamos consciência do processo. Por isso, muita ansiedade, depressão, TDAH, autismo, suicídio e etc. Tudo isso, a grande maioria são desordens no campo. E para explicar isso, se ainda não ficou entendido, trago a problemática colocada por Fibonacci e resolvida por ele, sobre os coelhos. Também está no livro. E ainda sobre esse assunto da repetição dos padrões, quando recebi a Alecta, em FEV de 2020, recebi junto uma frase: o campo é unificado, as crianças estão desprotegidas e as mães precisam de ajuda para ontem. Depois entendi serem os pais e educadores em geral, os empresários, todos. All significa todos, e não para por aí. A parte mais difícil vem agora. Esses padrões revelam as tendências que as pessoas trazem em seus mapas. Por exemplo, suicídio, depressão, ansiedade, dificuldade de foco, probabilidade de gravidez precoce em jovens, problemas respiratórios, tristeza profunda e mágoa que altera os padrões do coração. Foi isso a parte mais difícil de lidar sozinha até o momento, pois todas as pessoas que solicitam ajuda se negam a querer entender, mas estão emaranhadas. Se ainda não acha que o problema está grande o suficiente, Jean-Pierre afirma que estamos encerrando um ciclo de 25 mil anos. E todas as sementes que plantamos, positivas e negativas, está registrado como potencial e ser desencadeado como colheita, agora a nível coletivo. Se não mudarmos a rota, Garnier afirma que fabricamos sempre o futuro antes de vivê-lo, e que já existe um potencial antes que o vivamos. E todos vamos sofrer juntos, porque ninguém escapa. Jesus veio uma era antes e nos ensinou. Eu e o Pai somos um. O campo é unificado. A questão é apocalíptica mesmo. Estamos diante de uma onda, ou um tsunami. A era de Aquário que já estamos vivendo e que apenas 1% sabem é a era do espírito, a era da grande colheita e a separação do joio e do trigo. Lembrando que tudo isso está além de religião. Isso não tem a ver com religião. A era de Aquário nos traz uma tarefa clara: fazer a transição do peso da matéria para a leveza da vibração do espírito. E muitos podem não conseguir devido ao congestionamento das emoções guardadas no nível do coração e o não entendimento de como funciona esse mecanismo de criação da realidade, além de estarem com o mental muito bagunçado e focados no externo. O evento de que muitos falam é que, a qualquer momento, ninguém pode prever, é a chegada dessa intensificação e aumento da luz, devido à entrada do sistema solar no cinturão de fótons, que já estamos entrando gradativamente. Todos precisam se preparar porque a luz iluminará tudo. Ou seja, o negócio é grandioso e exige coragem para querer entender,
ajudar e se salvar, porque ninguém poderá fazer isso um pelo outro, por mais que ame. A questão do emaranhamento seria, porque se uma pessoa traumatizada por você, por exemplo, ainda vive aquela dor do trauma, que não foi resolvida ainda, vocês estão emaranhados na dor. Ou seja, estamos todos emaranhados com todos. Você poderia dizer, mas tem a lei de causa e efeito, e então ela atraiu. Sim, mas às vezes é uma oportunidade para nós soltarmos. E se não o fizer, como Jesus ensinou, ofereça a outra face, esse emaranhamento nunca terminará e ficaremos enredados na roda eterna do Sansara. Isso tudo é muito triste se não mudarmos a rota. É a ilusão de que o problema é particular. Essa visão é muito perigosa, porque as consequências de um indivíduo transbordam. Um líder polarizado afeta toda uma equipe. Um pai ou mãe polarizados formam gerações emocionalmente instáveis. Um professor polarizado contamina como o conhecimento é transmitido. E, no coletivo, um número grande de pessoas com padrões negativos cria crises sociais, econômicas, ambientais e políticas. Como tudo está na grande mente, tudo que vivenciamos é simbólico. Estamos na fase simbólica da separação do joio e do trigo, e esse pensamento de que é problema do outro já demonstra de que lado a pessoa está. Você vai concordar comigo que isso que estou trazendo não é tarefa fácil, por isso, estou pedindo ajuda.